Um software muito utilizado é o Trello. Então vocês botam aqui na guia do Google para pesquisar. Aí ele vai aparecer aqui na busca. Aí você bota aqui, ó, site oficial. Aí vai carregar, né, a página. Aí, ó, vocês podem cadastrar ou fazer o login. Como se for para cadastrar, né, vocês ainda não têm acesso, provavelmente. Aí ele vai carregar. Ficou bem lento hoje. Ele vai carregar aqui, né? Aí você pode fazer sua conta pelo Google, pelo Microsoft Office, por essas formas aqui, ó, pelo Slack. Enfim, eu já tenho uma conta, então eu vou entrar. Tá, aqui já tá minha conta. Aí eu fiz o login. Então, fazer aqui o login. Esperar um pouco para carregar. Então, aqui, ó, tem os quadros, né, que eu já fiz. Então, tem aqui, ó, os modelos. Tem os modelos já prontos. Aqui, modelo de negócios, de engenharia e de gerenciamento de projetos. Aí, vocês podem botar o de gerenciamento de projetos, né? Os modelos que tá relacionado a gerenciamento de projeto. Então, vocês colocam aqui, gestão de projetos. Ele já diz o modelo, né? Aqui, como é, né? Vai ter recursos de projeto, perguntas para a próxima reunião, a fazer, fazendo. Então, é bom já usar modelos prontos, né? Que já ajuda bastante. Então, a gestão de projeto, criar. Vai criar aqui uns cards de acordo com aquele modelo, né, de gestão de projetos. Aí, isso aqui é os planos que tem, mas o meu é grátis. É porque minha versão já havia terminado. Eu vou mostrar aqui uns cards que eu já tinha, né, na empresa que eu trabalhei. Que eu comecei a fazer aqui, né? Então tinha os cards, o que eu tinha que fazer, né? Aí aqui, ó, recursos para os projetos, as perguntas para a próxima reunião, o que eu tenho que fazer, né? A fazer, o que tá pendente. Poderia também colocar ainda o que tem que fazer ainda, né? Poderia adicionar um novo card.
aqui que é adicionar outra lista. Você pode botar, no caso, para fazer. Aí adicionar a lista. Aí fica aqui, ó, o card para fazer. Então, a gente pode arrastar ele aqui, ó. E botar aqui. Ainda para fazer, fazendo, né? Pode renomear aqui. Fazendo. E o que tá pendente ainda de ser feito, né? E depois, quando tiver concluído, coloca aqui na pasta concluído. Você pode redirecionar esses cards para ficar da forma melhor para você. Aqui vai ter a data, né? Então aqui, ó, quando você abre um card desse, né? Você vai adicionar um cartão. Eu vou abrir esse aqui que já está feito. Então você pode botar as etiquetas, né? Se prioridade, se não é, você pode renomear essas etiquetas. E você define os membros, né? Quem é os membros, no caso aqui só tem eu nesse modelo aqui, que foi um pessoal meu que eu tava fazendo. Que tem um da empresa que eu não posso mostrar, que eu trabalhava lá, mas esse aqui era o meu pessoal que eu tava fazendo. E aqui você cria checklist, ó. Criar checklist de documentação do cliente. Aí adicionar. Então aqui documentação, aí eu posso adicionar os itens. Então RH, RG, né, adicionar, CPF, adicionar. Então à medida que eu for pegando essa documentação do cliente, eu vou clicando, aí vai dizendo a porcentagem que já está feito. E também aqui eu posso botar o meu prazo de entrega, né? A data final que eu tenho que fazer essas atividades. Então, eu posso dividir em tópicos e colocando aqui a data final. Eu posso também colocar anexo, né? Então, eu clico aqui, eu coloco o anexo, eu posso usar do computador, do Google Drive, enfim, várias formas, né? E fica aqui anexado. E essas várias coisas aqui. Então, depois que eu fiz o cartão, né, eu consigo acompanhar, né, se tá, quem é que tá pendente, os cartões que ainda não estão pendentes. Eu fiz um de 2, né, então ainda falta mais um para fazer. Então, eu consigo ter esse acompanhamento e posso colocar aqui as perguntas para a próxima reunião. Enfim, as perguntas para a próxima reunião, todas essas coisas, né? Quando os projetos que já estão concluídos. E assim eu consigo ter um controle não tão rebuscado como a gente vai ver no MFC Project, mas muitas empresas pequenas utilizam o Trello porque é uma ferramenta mais fácil, né, de fazer essa gestão. E também é bem simples, né? Então não precisa um treinamento tão grande, não. Porque muitas pessoas, um dia dá para aprender a mexer nisso aqui. Porque é bem simples, bem intuitivo. Então, pessoal, essa é a nossa segunda aula sobre desenvolvimento de sistema de controle. Meu nome é Stephanie Michaeli, sou a professora de vocês dessa disciplina. Esse exemplo do MSU Project é um exemplo bem simples. O projeto é sobre uma reforma residencial.
O objetivo dessa reforma é trocar toda a fiação elétrica e refazer a pintura interna. Então, dividiu-se em alguns grupos. O primeiro grupo é para realizar o orçamento e contratar as pessoas. O segundo grupo vai fazer a instalação elétrica, propriamente dita. O outro vai fazer a pintura e, por fim, vai ser finalizado a obra, né? Uma equipe vai ficar com essa parte de finalizar a obra. A estrutura analítica do projeto dessa reforma inicial residencial vai ser a primeira parte, com o orçamento e contrato, vai ser feito o orçamento elétrico, o orçamento da pintura e o orçamento dos contratos, né, assinado. Já a instalação elétrica vai fazer, a equipe, né, da instalação elétrica vai fazer a remoção da fiação antiga, passagem da nova fiação, a instalação das tomadas e interruptores e também a instalação de lâmpadas e luminárias. Já a terceira equipe vai ficar com a pintura, né, que vai ser serviços preliminares, vai ficar responsável também pela pintura do teto e a pintura da parede. E, por fim, o grupo que vai ser responsável pela finalização vai ficar responsável pela limpeza e conclusão da reforma. Antes de começarmos a trabalhar com o MS Project, algumas definições são importantes para vocês entenderem melhor a ferramenta. Vocês precisam saber que cada etapa vai ter a duração e como será abreviada. No caso aqui, 30M seria equivalente a 30 minutos, né? E 6H seria 6 horas. Você pode digitar desse jeito, vai ser exibido dessa forma aqui do meio e significa 6 horas. Já aqui você pode digitar 4D, que significa 4 dias, e também vai significar a mesma forma que será exibida. Aqui, se você digitar 3S, vai ser exibida dessa forma, que significa que serão 3 semanas. Você pode digitar 2ME, que vai ser exibida 2 meses, que equivale a 2 meses também. Então, isso aqui é importante para entender os dados que vão ser mostrados no MS Project. Outros pontos a serem observados no MS Project é o marco de projeto, que são eventos significativos a serem alcançados, por exemplo, como a conclusão de uma fase de trabalho. O marco, propriamente dito, não inclui qualquer trabalho. Os marcos são representados como tarefas de duração zero. Então, se vocês observarem aqui, ó, esse tópico aqui tem duração zero, que é a conclusão da reforma. E esse daqui também é o marco de projeto, que representa a finalização, né, o fechamento do contrato. E aqui esse outro marco representa a conclusão da reforma. Então, marcos de projeto são muito utilizados devido a isso. Outra ferramenta, né, que também utiliza muito no Excel é a criação de tarefas, resumo, né? Então, cada tarefa serve para que o plano de projeto seja estruturado em tópicos. É muito prático organizar os grupos de tarefas relacionados em uma estrutura de tópicos usando tarefas resumo. Quando as tarefas, então, são exemplos de tarefa resumo nesse projeto que vamos fazer, o orçamento e contrato, a instalação elétrica, que é uma tarefa, a pintura e a finalização. E esses outros tópicos, esses 1.1, 1.2 são subtarefas da tarefa resumo. Então, tanto como vimos aqui, né, o marco de projeto, que é essa tarefa aqui de duração de zero, e as tarefas de resumo são conceitos bem importantes no MS Project. Então, outro ponto muito utilizado no MS Project é a dependência entre as tarefas. Então, quando uma tarefa tiver terminação TI, quer dizer que essa tarefa terminará para poder iniciar outra, ou seja,
A tarefa predecessora, que é a que vem antes, vai determinar o início da tarefa sucessora, que é a que vem depois. Já quando tiver a terminação II, que é início, a tarefa da predecessora, né, que vem antes, determina a data do início da sucessora, que é a que vem depois. Se tiver a término, que é TT, o que significa isso? Que a data término da predecessora, que é quem vem antes, vai determinar a data do término também da sucessora, que é a que vem depois. Aí fica assim representado no MS Project. E aqui, início e término, o que significa isso? O IT, né? Significa que a predecessora, aqui vem antes, né? O início da tarefa predecessora, que vem antes, vai determinar o término da sucessora, que é quem vem depois. E ficam representados dessas formas. Então, isso aqui é muito importante para vocês saberem visualizar e interpretar o cronograma de Gantt. Então, agora, a gente já consegue interpretar melhor com essas definições as tarefas do MS Project. Então, tem as tarefas mestre, que vai ser orçamento e contrato, instalação elétrica, pintura, a finalização. Vai ter as subtarefas, né, que é esses outros tópicos aqui. Vai ter a relação entre eles, ou seja, a relação com a predecessora, ou seja, essas duas aqui, por exemplo, a 3 vai iniciar ao mesmo tempo da 2, ou seja, o orçamento da elétrica e da pintura vão ser realizados ao mesmo tempo. E aqui é em relação à duração de dias, né? De cada atividade vai ser nesses dias aqui. Por exemplo, o orçamento da elétrica vai ter uma duração para fazer esse orçamento de 5 dias. Então, vocês com essa teoria, né, vocês já conseguem interpretar qualquer MS Project, né, qualquer projeto feito de planejamento de projeto feito no MS Project, vocês vão conseguir interpretar. Um recurso que é muito interessante no MS Project é o trabalho com recursos, né? Os recursos podem ser na forma de trabalho, né, que inclui pessoas e equipamentos para completar a atividade do projeto. Também recursos materiais, né, que prevê o que você precisa de material concreto, né, tijolos, areia, fio. E o recurso de custo, que representa o custo financeiro associado a cada tarefa, como despesas de viagem, entretenimento e assim por diante. Então, são esses 3 tipos de recursos que o MS Project trabalha. A primeira é trabalho, custo e materiais. Outros 2 tópicos que são utilizados no MS Project é a capacidade máxima de recurso, né? Que é atribuída em atividades em relação a recurso do tipo trabalho. Ele especifica, né, esse recurso até 100%, que é a unidade máxima, e assim o projeto avisará com indicador e formatação na cor vermelha se você atribuir o recurso a mais do que ele pode executar em 100% da atividade máxima, ou seja, você está super alocado os recursos, né? Ou seja, está usando mais do que a capacidade máxima dos recursos que você adotou. Então, ele vai avisar quando isso acontecer. Outro ponto interessante que é trabalhado no MS Project é a remuneração dos recursos. Esse cálculo é feito pelo o custo da tarefa, né? Vai ser a duração da tarefa vezes a taxa padrão. Então, no caso aqui, essa tarefa foi feita em 3 dias, cada dia tem a duração de 8 horas e cada hora tinha um valor de R$20 a hora. Então, para realizar essa tarefa, no total vai ser gasto 480. Então, quase todos os projetos têm algum aspecto financeiro.
o controle e gerenciamento das informações. O custo do project, ele permite que o gerente de projeto a responder uma pergunta crucial, com base na duração das tarefas e nas atribuições de recurso. Que a pergunta é, né, qual é o recurso total esperado para o projeto? Então, o projetista, né, o gerente de projeto, ele consegue ter esse acompanhamento. No project também é possível inserir remunerações e custo por uso padrão para recursos do trabalho, do tipo trabalho, né, e material, além de remunerações por hora extra para recursos de trabalho. Quando um recurso de trabalho é inserido, ele é atribuído à tarefa. Então, o project calcula o custo daquela atribuição. O project também faz isso multiplicando o valor, né, como a gente viu aqui, de trabalho e calcula o que vai ser necessário para realizar essa tarefa. E assim ele consegue fazer esses cálculos e o gestor, né, do projeto consegue ter esse acompanhamento do que já foi gasto e do que ainda tem para ser gasto nesse projeto. Lembrando que o custo, né, com aquele projeto tem que ser bem definido desde a concepção do projeto. Então, é um recurso limitado de dinheiro que eu posso gastar nesse projeto. Então, outro recurso muito utilizado no MS Project, como a gente viu as definições, ele fica organizado dessa forma. Então, tem aqui o recurso, né, que é o proprietário, o tipo de recurso, que é o trabalho, a unidade material, nesse caso, não se aplica, e nesse aqui também não vai ser cobrado nada, né, porque é do proprietário. Já que nessa segunda atividade vai precisar do eletricista, o tipo de recurso vai ser o trabalho, e aqui é a taxa padrão, né, que vai ser R$ 150 o dia do eletricista. Outro tipo aqui é da fiação, né, o tipo de recurso é material, a unidade do material é 50 metros e a taxa padrão é de R$ 80 por essa metragem. E também tem a tinta, né? O tipo vai ser material, a unidade do material vai ser em litros, então esses 18 litros vão custar R$ 198. Então é dessa forma que o MS Project vai mostrar essa administração dos recursos e dos custos. Então agora, relacionando as tarefas e os recursos, ou seja, o orçamento da elétrica vai ser só feito com o proprietário. Já a remoção da fiação antiga, né, vai ser preciso o eletricista e o ajudante do eletricista. Então, os recursos vai ser preciso esses dois. Já a instalação de tomadas interruptores, além do ajudante do eletricista, vai precisar de tomadas e interruptores. E assim, o MS Project consegue relacionar os recursos com as tarefas que vão ser realizadas em cada etapa do projeto. Então, essa imagem aqui ilustra o que vimos anteriormente, que é os recursos do projeto, os tipos de recursos, se vai ser material, trabalho. Vimos também a questão da unidade máxima e a taxa de remuneração padrão, né? Quanto vai custar cada serviço. Então, é assim que vai ser gerenciado no MS Project. Você vai na aba Exibir e na planilha de recursos você consegue visualizar essa planilha aqui. Então, é muito útil para o gestor de projeto estar com esse acompanhamento para não passar o orçamento previsto para aquele projeto. Outro ponto é a latência entre as tarefas, porque uma tarefa pode ser terminada e assim que terminar iniciar outra, ou pode ter um intervalo entre elas, né, chamado de latência. Esse intervalo que uma atividade termina para que outra comece. Então, essa é a definição de latência das tarefas, que vai ser apresentada por essa setinha aqui em branco, né, sem estar nada, nenhum bloquinho embaixo. Então, assim que eu represento essa distância entre a realização de uma atividade e da outra. Depois de desenvolver um plano, uma das atividades mais importantes de um gerente de projeto
é registrar os valores reais e avaliar o desempenho do projeto. Quando você registra os valores reais ou atualiza o seu plano, o plano original provavelmente muda, ou seja, porque você vai fazer adaptações no decorrer do tempo. Então, isso torna muito difícil acompanhar o plano no estado original. Então, para avaliar esse desempenho do projeto corretamente, é útil comparar o seu plano com o plano original. Esse plano original é denominado de linha de base ou apenas linha de base. Uma linha de base é um conjunto de valores importantes de agenda, de custo e trabalho, incluindo também alguns valores divididos ao longo do tempo. Então, como é que eu digo que eu tenho que já botar a linha base? Então, quando o seu plano estiver desenvolvido o máximo possível, então você já tem esse plano, então você coloca lá já pode definir a linha de base. E também quando os valores reais, como porcentagem de conclusão das tarefas, ainda não começaram. Então, a ser inseridos. Então, essa linha aqui cinza representa a linha de base. E essa linha azul é o que realmente está acontecendo, né? Depois que você vai fazendo alteração. Então, isso aí é importante, né? Porque mesmo que aconteça um imprevisto no decorrer do seu projeto, você precisa manobrar, né, as outras atividades para que no final o prazo não extrapole, porque vimos que o projeto, né, a definição de um projeto tem início e fim determinado, então não posso passar o que eu estipulei para esse projeto. Então é muito importante essa parte de gerenciamento que o MS Project oferece. Então, resumindo o que vimos até agora, vamos ter a tarefa resumo. Aqui o marco do projeto, né, que são os que vão ter tempo zero, esse, o fechamento do contrato e a conclusão da reforma. E aqui também vai ter a duração de tarefas, né? Então, todos esses daqui vão ser a duração das tarefas. E aqui vai estar as datas, né, de início e de término também. Depois que coloca a duração, elas vão ser ajustadas automaticamente. Se você for ajustar, deixar lá como configuração automática. E também aqui é o gráfico de Gantt, né, que representa a relação entre eles, né. Então, quando termina um, inicia o outro, às vezes tem a latência, que a gente vai ver mais para frente o que significa isso, e assim vai fazendo até a conclusão do projeto. Então, essa imagem vai ilustrar bem tudo que vimos agora. Então, pessoal, vamos aprender hoje como mexer no MS Project. Então, primeiro aqui a área de trabalho do computador, vocês colocam aqui na lupa para pesquisar e digita Project. Aí vai abrir o aplicativo. Inicialmente não vai abrir essa página aqui porque já estava aberto o meu. Aí abrir essa página aqui, aí vocês clicam em projeto vazio para iniciar um novo projeto. Mas também tem aqui outros modelos já semi-prontos já, que vocês podem utilizar como base para fazer o de vocês. Então, voltando aqui. Então, aqui é a tela inicial do MS Project. Aqui, essa parte é bem parecida com o Excel, com linhas e colunas. E essas duas partes aqui é o diferencial do MS Project, né? Que é a linha do tempo, que vocês vão conseguir ver o início e o término do projeto e acompanhar. E aqui o gráfico de Gantt, que vai dizer cada tarefa que vai ser feita. Então, a primeira parte vai ser definir o horário de trabalho. Então, vocês vão na aba Projeto
Aí vamos procurar aqui, alterar período de trabalho. Clique. Aí aqui ele pede para dizer as exceções, né? Que no caso é os feriados. Então eu vou colocar alguns aqui. Então, independência. Aí coloca aqui a data, que é dia 7. Coloca aqui dia 7. Por padrão, quando você altera aqui, ele vai concluir no mesmo dia. Mas a gente vai ver que a gente também pode alterar o prazo final, né, do feriado. Então aqui, finados. Finados começa dia 5 do 11. República. Aí começa dia 15 do 11 de 2021, termina no mesmo dia. Já o recesso do final de ano começa no dia 24 do 12 de 2021 e termina aqui, a gente já precisa alterar, né, que é mais de um dia. Então ele termina no dia 31 do 12 de 2021. Então, fazendo isso, ó, ele já vai marcar aqui esse prazo, que vai ficar essa faixa aí de dias de folga, né, para os funcionários não vão trabalhar nesses dias que eu coloquei como exceção. Então agora, para mudar o horário de trabalho, vem aqui, ó, na guia semana de trabalho, clica em detalhes, aí vai selecionar os dias de trabalho, que vai ser de segunda a sexta-feira. Seleciona com o shift apertado, aí consegue selecionar mais de um dia. Então aqui coloca definir dia para os períodos de trabalho específico. Então aqui você vai conseguir alterar o horário de trabalho. Aí eu vou botar aqui de 8 às 12 e de 13 às 17 horas. Então, feito esses ajustes, eu clico em OK. Então, depois que fez essas alterações, é muito importante também vir aqui nesse ícone opções e também fazer a alteração aqui, ó. Então, começou de 8 até as 17. Nesse caso aqui, já tá certo, né? Mas se tivesse diferente, de 9, enfim, outro horário, teria que ajustar aqui também. E as horas por dia, né? No caso aqui vai ser 8 horas, 40 horas por semana, 20 dias por mês. Então, feito esses ajustes, clique em OK. Aqui, confere, né, se está tudo certinho. E depois clica em OK também. Depois de ter feito essas configurações, precisa definir a data de início do projeto. Então, vai aqui, continua na aba Projeto, clique em Informações do projeto e a data de início. Nesse caso, eu vou colocar a data de início para hoje mesmo, a data que eu estou gravando esse vídeo. Então, coloca OK. Então, outra coisa que tem que ser observada é se as tarefas estão sendo agendadas automaticamente. Nesse caso aqui, ó, estão sendo agendadas manualmente. Então, eu não vou ter os 100% do que o Project pode me oferecer. Então, como é que eu faço para alterar aqui para automático? Então, vem na guia tarefa e coloca modo agendamento automático. Agora que já colocou, né, agendado automaticamente, o próximo passo é colocar todas as tarefas. Se caso você está em algum outro passo sim, é só arrastar essa aba aqui para o começo, para onde tem o nome da tarefa. Então, para facilitar aqui, eu já preparei um Excel, que tem todas
todas as tarefas, né, do projeto. Então, seleciona, clica no Shift e vai arrastando até chegar no final. Depois digita Ctrl+C, minimiza, vai aqui, ó, na aba tarefa, colar. Então, depois que colocamos as tarefas, vamos separar elas em tarefa mestre e subtarefas. Então, a tarefa mestre aqui nesse caso vai ser orçamento e contratos. Mas primeiro, como vimos, a gente tem que colocar a EAP, a numeração, que é a estrutura analítica do projeto. Então, a gente seleciona aqui, clica com o botão direito, inserir coluna e digita EDT, porque aqui no MS Project se chama estrutura de trabalho. Então, clica aqui e ele coloca a numeração. Depois desse passo na numeração, né, a gente pode reduzir aqui para ficar melhor, pode também expandir aqui um pouquinho para ver todas as informações. A gente vai subdividir, né, tarefa mestre das subtarefas. Então, seleciona aqui ó, com o botão esquerdo selecionado e vai arrastando. Então, esses três vão ser subtarefas de orçamento de contrato. Então, na guia tarefa, clique aqui em recuar tarefa. A instalação elétrica vai ser essas daqui, né? Então, vai ser desde aqui, até a parte de instalação de lâmpadas. Então, essas daqui vão ser subtarefas das instalações elétricas. Então, eu recuo a tarefa. A pintura vai ser subtarefa, vão ser essas daqui, até a pintura da parede. Então, eu coloco recuo a tarefa. E depois, por fim, né, a finalização, eu coloco esses dois, seleciono os dois e recuo a tarefa. Então, depois que fez as subtarefas, pode ver que está bem parecido aqui com a EAP que criamos aqui. Agora, o próximo passo é colocar a duração de dias, ou seja, o orçamento e a pintura vai ser mesmo 5 dias, e esse aqui, o fechamento de contrato, é o marco do projeto, né, que a gente viu, então é 0 dias. Então, a gente coloca aqui 5D, aí ele já vai botar para dias, 5D e 0D. Então, pode observar assim, aqui, né, que conforme eu vou alterando aqui, ele já calculou automaticamente a quantidade de dias da tarefa mestra. Aqui também, né, vamos ver instalações elétricas. Instalação elétrica é 1, 2, 1, 1. Então, 1D, 2D, 1 e o resto é 1D, 1D. Pode ver aqui que ele botou o número maior, né, para essa tarefa. Aqui, depois na pintura, é 1, 2, 3 dias. Então, 1D, 1, 2, 3, 2D, 3D. Então, ele já calculou aqui para o máximo. E depois a limpeza, a finalização, que vai ser a limpeza e conclusão da reforma. Então, é 1 e 0. 1D, 0D. Então, pode observar aqui que ele já vai fazendo o gráfico de Gantt. Então, agora, outro ponto importante é
a relação do vínculo entre as tarefas. Então, já facilitei aqui para vocês como vínculo que vai ter entre as atividades, as tarefas. Então, aqui, ó, fechamento do contrato vai ser com 2. Aí eu coloco aqui fechamento do contrato 2, ponto e vírgula, 3. Enter. Então, aqui, ó, vocês já podem observar que a 2 e 3 vão terminar juntas para poder ter a conclusão. E também o orçamento da pintura vai ser iniciado com 2, né? Com atividade 2. Então, eu posso colocar aqui 2 e que é início. Então, eles estão começando ao mesmo tempo e finalizando ao mesmo tempo, para poder dar o marco do projeto. Como tem a mesma duração, eles vão começar junto e terminar juntos. Então, isso aqui é uma forma de vincular. Lembrando que esse vínculo tem que ser aqui em relação à linha e não em relação à numeração da EDT. Então, tem essa diferença aqui que é importante vocês prestarem atenção para não fazer errado. Outra parte importante, né, é a relação entre as atividades, que a gente já fez dessa forma, mas também poderíamos fazer vindo aqui na guia exibir, marcando aqui detalhes, vai abrir essa aba aqui embaixo, clicamos com o botão direito nessa parte e clicamos aqui predecessoras e sucessoras. Então, clica aqui. Então, ó, já apareceu a relação que tem entre eles. A 2 vai ser o orçamento da elétrica, que vai ser de término e início. Então, eu colocar aqui, ó, nessa atividade, então já mostra essa relação aqui, que eu coloquei que é início. Então, eu poderia alterar para os tipos que tem, né? Que é término, que a predecessora termina para que a outra comece. As duas, no caso, terminariam juntas. Aqui uma termina para a outra começar, a outra inicia com o término da sucessora. E aqui os dois iniciam ao mesmo tempo. Então, esse aqui eu coloquei início e início. Já essa linha aqui, ó, eu coloquei 2 tipos de vínculo, né? Quando você não coloca nada, o MS Project define como um término e início. Então, termina uma para começar a outra. Então, essa é a definição do MS Project. Ele define dessa forma. Então, essa aqui é outra forma. Eu prefiro particularmente colocar aqui diretamente, né? Então, eu tirei aqui detalhes, vai na aba tarefa novamente. Então, como eu já facilitei aqui, eu também já coloquei a relação entre eles. Então, seleciona tudo aqui, Ctrl C, aí volta lá e coloca, no caso eu iniciei no próprio 2.1, né? Então, tem que observar isso para não colar errado. Então, coloca aqui colar. Então, colou todos os que eu já tinha botado. Então, aqui, ó, ele já coloca a relação entre eles, formando aqui o gráfico de Gantt. Então, fica bem fácil de visualizar a relação entre as tarefas. Outra coisa importante é a questão da latência. Então, o que é latência, né? É a folga entre uma atividade e outra. Então, vamos supor aqui que nessa atividade da limpeza, ele esperou um tempo para poder secar a pintura para começar o serviço de limpeza. Então, como é que eu faço isso no MS Project? Então, vai na aba de novo, exibir, coloca detalhes, coloca predecessor e sucessor, já está selecionado antes, né? Aí a gente coloca aqui a parte da limpeza. Então, clica aqui na limpeza. Aí, ela vem aqui todos
as atribuições, né? Porque aqui tem essas predecessoras. Então, eu só quero que comece a limpeza depois de 2 dias da pintura do projeto, da pintura do teto. Então, coloque aqui 2 dias. Então, coloco OK. Então, aqui, ó, ele deu essa folguinha aqui de 2 dias entre a relação da 12, né? Então, vamos lá ver. Tá, 12 é essa aqui, 12, a pintura do teto. Então, teve essa latência aqui de 2 dias para poder começar o serviço de limpeza. Então, a gente também pode botar a latência negativa, ou seja, começar antes. Então, se eu preciso começar antes, então, eles já estão pintando, eu já quero que ele comece também a fazer a limpeza, à medida que eles estão limpando. Então, é menos 2 dias, ou seja, bota aqui OK. Tá vendo aqui que ele vai começar uns 2 dias antes de terminar a pintura da parede, ele também já está fazendo a limpeza. Mas no caso a gente não vai utilizar latência. É só para mostrar a vocês como que vocês podem utilizar. Então, para sair essa guia de novo, é só tirar aqui detalhes e ele fica aqui normal, né? Então, outra coisa importante, né? Que a gente estava aqui nessa aba exibir. Então, para a gente poder ver o projeto como um todo, a gente vai aqui em formato, coloca a tarefa resumo do projeto. Quando eu crio essa tarefa resumo do projeto, ele vai dizer aqui a duração de dias que eu vou levar para fazer todas as atividades do projeto. Então, aqui vão ser 12 dias de duração para fazer todos esses serviços. Vai começar no dia 3 e vai terminar na quarta, dia 22. E também ele coloca a duração de cada etapa do projeto, né? Então, para o orçamento e contrato vai ser de sexta, de dia 3 até segunda, dia 13, e assim sucessivamente. E também a duração de dias. Lembrando que essa duração de dias não vai ser a soma, né, de cada etapa, porque aqui é 5 a 5 seria 10. Mas não é assim que funciona. Ele pega a duração do início, a menor data e a maior data, né? Que no caso aqui a menor data seria dia 3 e a maior data seria dia 13. Então, esse aqui dá 5 dias. Então, é assim que o MS Project funciona e assim eu consigo ter uma visão geral do projeto. Então, essa ferramenta aqui, na guia formato e tarefa resumo, é bem legal. Então, agora que a gente já colocou aqui, né, todas as atividades, as atribuições de cada uma, a gente vai aqui em exibir para atribuir os recursos. Então, a gente vai aqui nessa planilha de recursos. Então, aqui, ó, já tinha esse aqui, mas a lista é essa aqui. Então, nessa aba aqui, ó, tem a aba de tarefas e a planilha tem já a aba de recursos. Então, coloca Ctrl+C, vai na aba do projeto, coloque aqui, vai na aba tarefa, coloca colar. Então, já foi. A definição, por definição, né, quando você coloca os recursos, ele vai definir o tipo de trabalho. Mas no MS Project tem 3 tipos, né? O trabalho, que é em relação à pessoa, pode ser o tipo de recurso material, ou seja, comprar material, em relação ao custo, ou seja, só vai ser um serviço que vai envolver custos, né, com terceirizadas. Então, tem esses 3 tipos que o MS Project utiliza. Então, para mudar, né, o tipo de trabalho, já está bem fácil aqui na planilha. Aí seleciona, né, Ctrl+C, vai aqui, projeta,
clica no primeiro e coloca colar. Então, ele já colocou aqui trabalho e material. Por definição, por padrão, né, do MS Project, ele define as unidades em porcentagem. Ou seja, se eu colocar 200% aqui, quer dizer que tem 2 eletricistas. Se eu colocar 100%, quer dizer que tem um eletricista. Então, o MS Project configura assim. Então, se eu quiser mudar essa porcentagem para outra unidade, né, que fique mais fácil, eu venho aqui, coloco opções, cronograma, vai mostrar a unidade de atribuição como porcentagem, eu posso colocar como decimal. Eu prefiro trabalhar com decimal. Aí eu coloco aqui OK e mudo. Agora ele mostra em unidade. Então agora eu vou alterar a taxa padrão. Então aqui na planilha, né, o proprietário não recebe nada por dia. Então eu boto 0/D, dou Enter. Então ele já configura que estava em hora, ele coloca em dia. Aqui e tem esses outros que vai estar em dia. Então, para facilitar, eu vou copiar tudo isso aqui. Ctrl C. Então, aqui, colar. Então, já colou aqui todos esses. Já o material, eu vou colocar o preço normal. Aí eu posso colocar aqui, ó, no caso, uma fiação. Fiação é R$80. Então, boto aqui 80. Dou Enter, que já fica a unidade certinha. E posso copiar o restante para facilitar aqui. E eu coloco aqui colar. Então, já colou tudo relacionado a... Outro passo é colocar a unidade, né? A unidade desse material. Então, é R$80 o quê? Então, vem aqui na planilha, então, é R$80, 50 metros. Tomadas interruptores é o preço por unidade. E a tinta aqui é em litros. Então, eu copio aqui, Ctrl C, e coloco aqui. Então, começa na fiação. Então, posso vir aqui e clico, ele já copiou para mim. Pronto, feito isso, como é que vai sair? Vai fazer para sair daqui, né? Então, coloco aqui gráfico de Gantt, então ele já voltou para a tela inicial. E agora a gente vai atribuir esses recursos a cada atividade. Então, agora que eu já fiz os recursos, né, eu tenho que atribuir os recursos. Aí, como é que eu vou atribuir os recursos? Eu vou vir aqui na aba Recursos e clico em Atribuir Recursos. Então, ele vai abrir essa aba aqui. Então, para facilitar a atribuição de recursos, eu já coloquei aqui. Então, os recursos, aqui vai ser feito pelo proprietário, o orçamento da elétrica. Então, coloca lá. Então, o orçamento da elétrica, eu coloco que vai ser feito pelo proprietário. E coloco atribuir. Então, pode ver aqui, ó, que já atribuiu o proprietário para fazer o orçamento de elétrica. E aqui o orçamento também da pintura é pelo proprietário. Então, clico aqui, aí eu coloco o proprietário e atribuir. Então, essa daqui é só preciso do proprietário. Aí, vamos ver. Na remoção da fiação, precisa do eletricista e ajudante do eletricista. Então, clica na tarefa. Então, vai precisar do eletricista. Clica no eletricista. Ctrl e o ajudante do eletricista. Então, e bota atribuir.
Então, ele atribui os dois ao mesmo tempo. Então, aí vamos ver os próximos. A passagem da fiação precisa do eletricista, ajudante do eletricista e a fiação de 5 metros. Então, vai precisar 5. Então, aqui a passagem da fiação, essa atividade aqui, vai precisar do eletricista, do ajudante eletricista e também da fiação. Então, vai ser 5 aqui de quantidade. 5, na verdade aqui é a unidade. Quando eu coloco, ó, ele já atribui o custo. E eu vou selecionar os outros. Então, que também precisa de um eletricista e de um ajudante de eletricista. Eu posso atribuir. Esse aqui ficou errado, né? Que era só até aqui. Então, esse aqui eu posso remover. Seleciono e removo. Então, ele removeu da atribuição. Então, o outro, a instalação de tomadas e interruptores. Aí precisa de 12 tomadas e 10 interruptores. Então, precisa de 12 tomadas. Então, procura tomada. Precisa de 12. E 10 interruptores. Então, digitar 10. 10 interruptores. E também é preciso do ajudante do eletricista. Então, clica em ajudante e coloca atribuir. Então, foi atribuído todos. O próximo é luminárias. Então, precisa de ajudante eletricista, 18 lâmpadas e 18 luminárias. Então, aqui de lâmpada. Clica aqui na atividade. Se tem problema, você fecha. Você fecha, né? Clica aqui. E coloca atribuir recurso. Então, nesse aqui vai precisar de 18 lâmpadas e 18 luminárias. Então, bota aqui 18 lâmpadas, 18 luminárias. E precisa de um eletricista. Procura eletricista, o eletricista daqui, ó. Coloco um eletricista. Já que eu coloquei a unidade, eu posso colocar aqui. E ele já coloca o preço do eletricista. Aí aqui e os outros precisa do serviço preliminar, precisa só do ajudante do pintor. Então, clica aqui. Serviço preliminar. Às vezes dá esses errinhos, aí você move aqui. Eita. Você coloca aqui e coloca atribuir recurso, que ele vai, porque às vezes dá esses errinhos. Aí é só fechar e fazer isso. Aí, serviço preliminar é o ajudante do pintor. Então, eu clico aqui e boto atribuir. E o próximo vai ser pintor, ajudante de pintor e 2 tintas. Então, coloco logo 2 tintas. Aqui, né? Unidade 2. E vai ser preciso um pintor e um ajudante de pintor. Então, bota aqui. Então, eu já atribuí o da parede
O da parede vai precisar de 4 tintas. Então, bota aqui tinta 4. Um pintor. E um ajudante do pintor. Então, deixa eu ver se vai precisar mais. E da limpeza vai precisar de um diarista. Então, limpeza. Aqui, limpeza. Vai precisar de um diarista. Aí, atribui. Então, aqui já está tudo atribuído, eu posso fechar. Então, depois que a gente fez a alocação dos recursos, pode observar que ficou esses bonequinhos aqui vermelhos. O que quer dizer isso? Que eles estão acontecendo no mesmo tempo com a mesma pessoa, né? O ajudante do pintor está fazendo essas duas atividades. Então, eu não tenho, né, duas pessoas, eu tenho só uma. Então, por isso que ele está mostrando aqui que tá vermelho, porque eu estou alocando mais pessoas do que eu tenho realmente. Então, como é que eu faço para solucionar isso? Eu posso colocar para esse ajudante terminar após ser feita a pintura do teto, para ele iniciar a pintura da parede. Então, eu clico aqui, né? Coloco aqui no final. Além do 7 e do 11, ele vai ser depois do 12. E coloco Enter. Então, quando eu fiz isso, ele relocou aqui, ó, para fazer depois, né? Então, o ajudante pintor primeiro termina a pintura do teto para depois iniciar a pintura da parede. E aqui, ó, a alocação, ele para de mostrar o bonequinho. A mesma coisa aqui em cima. Então, o orçamento da elétrica e o orçamento da pintura vai ser feito pelo proprietário. Mas eu só tenho um proprietário nesse caso, né? Então, eu tenho que fazer a alocação dele para ele terminar depois que ele fizer a atividade 2, ele iniciar a 3. Então, eu posso tirar aqui de início para início. Se eu tirar isso aqui, ele já vai para ser início término, né? Então, ele já tira aqui o boneco. Então, ele vai terminar o orçamento e depois ele vai fazer o orçamento da pintura. Outra coisa interessante que eu posso fazer é colocar o custo de cada processo desse. Então, eu vou aqui, ó, inserir coluna, aí eu vou nessa seta, clico aqui 2 vezes, coloco o custo. Então, ele já mostra que esse aqui é o orçamento não vai cobrar nada, é feito proprietário, e aqui a instalação elétrica cobra isso, a pintura vai ser isso, a finalização vai ser essa. Então, eu posso também colocar aqui formato e tarefa de resumo. Aqui mostra o custo total desse projeto, vai ser 6.038. Então, eu consigo ter uma visão geral de quanto está custando esse projeto. Outra ferramenta interessante é a linha de base, né? Porque o MS Project não serve somente para fazer o planejamento, ele também serve para acompanhar esse planejamento do projeto no decorrer do projeto. Para isso, para não perder esse planejamento inicial que eu fiz, eu tenho que fazer a linha de base. Então, aqui eu vou em projeto, definir linha de base, clico aqui e clico em definir linha de base. O MS Project ele permite até 11 linhas de base diferentes, né? Então, você pode alterar isso até 11 linhas de bases respectivamente. Então, eu coloco aqui, é a minha primeira, então eu coloco linha de base, ok. Aparentemente não mudou nada o meu diagrama de Gantt, mas aqui eu coloco linha, mostrar estilos de barra, coloco aqui linha de base. Então aqui, ó, a última salva. Então agora eu consigo ver minha linha de base aqui, ó,
em todo, de acordo com o que eu fiz nesse meu projeto inicial. Então agora, quando eu alterar alguma data, né, na execução, vai só andar a barra azul e a barra cinza vai ficar, que é minha linha de base, né, meu planejamento inicial. Outra coisa que a gente pode observar é informações do projeto. Então a gente vem aqui em informações de projeto, pode ver aqui estatística. Então eu consigo ver a data atual, que é a sexta, a data do início, a data do término e a linha de base, né? Nesse caso ainda eu não alterei, então a linha de base está sendo a mesma do início e do término. Então, ainda coloquei valores reais? Não. Então, por isso que está esse ND. Não teve latência, né, em relação aos dias, então tá 0. E aqui também, a atual, a duração vai ser 15 dias, o trabalho deu 240 horas, o custo total deu esse valor aqui. Então aqui eu consigo ter essa estatística do projeto para ter uma visão geral do andamento do projeto e é muito útil utilizar essa ferramenta. Então vamos supor que começou o projeto. Para mais ou menos ter uma ideia, como é data futura, né, ainda não aconteceu, mas eu quero ver mais ou menos em alguma data como vai ser o andamento do projeto, eu posso vir aqui, atualizar projeto, então eu vou colocar aqui outra data, vou colocar aqui, vamos ver aqui, eu quero ver na sexta-feira, ou na segunda, dia 20, coloca OK. Então, para me ajudar nessa ferramenta, né, eu coloco aqui, inserir outra coluna, aí eu vou botar aqui porcentagem concluída. Então aqui ele me mostra, nesse dia vai estar quase 50%, né, quase metade do projeto vai estar já feito, realizado. E algumas etapas já vão estar 100%, como um orçamento, e assim eu consigo ter um acompanhamento. Então essa ferramenta também, essa funcionalidade do MS Project é bem legal. Então outra coisa que eu posso acompanhar, né, quando já está no decorrer do projeto, eu venho aqui na aba Exibir, Tabelas, Controle. Então ele vai abrir essa aqui, início real e o término real. Então, como eu coloquei que ocorreu tudo certo até o dia 20, então aqui deu tudo certo. Então, eu descubro já que um fornecedor já me ligou dizendo que, por exemplo, a instalação da tomada de interruptores não vai ser possível porque faltou tomada e faltou interruptor no fornecedor que eu tinha contratado. Então, coloca aqui que iria começar só, vamos lá, eu coloquei até o dia 20, então só vai começar no dia 30. Então aqui ele já fez esse andamento aqui, do projeto, então a barrinha cinza que eu tinha programado e só foi possível fazer essa atividade aqui. Então ele já consegue fazer esse ajuste e eu consigo ver se vai prejudicar ou não essa diferença no andamento do meu projeto. Então a ferramenta é bem interessante para fazer o acompanhamento, né, do projeto. Eu também consigo acompanhar esses atrasos que foram feitos pelo gráfico de Gantt. Aí eu coloco aqui Gantt de controle. Então fica em vermelhinho, as coisas que saíram do prazo, né? Eu planejei uma coisa e foi outra. Então é bem interessante essa visão aqui que esse gráfico de Gantt pode nos dar em relação aos atrasos. Outra coisa que eu posso ver é em relação a esses atrasos, né? Acompanhar melhor. Então eu tiro aqui, eu boto o gráfico de Gantt normal, vou aqui em tabelas, coloco aqui na variação. Aí aqui, aquela tarefa impactou em 4,88 dias a minha obra. Então,
esse atraso no projeto como um todo foi de aproximadamente quase um dia, né? Então ele consegue calcular isso para mim. Então agora, né, eu posso também acompanhar pela linha do tempo. Então, coloca aqui exibir, tabelas, coloca para controle. Aí você pode acrescentar essas tarefas mestre aqui na linha do tempo. É só vir aqui e adicionar a linha do tempo. Fica, ó, e ele vai indo para a linha do tempo. Então, geralmente se coloca as tarefas mestres na linha do tempo. Aí vocês alteram aqui para tabela, entrada. Então aqui, ó, fica as datas de início e término do projeto. E os marcos do projeto são os que são 0 dias. Então vocês podem colocar aqui, ó, para ele também para a linha do tempo. Então aqui é o marco e a conclusão da reforma também é outro marco do projeto. Eita. Você pode clicar aqui, ó, para assim e fazer isso aqui para ficar na linha. Aí você clica e coloca adicionar a linha do tempo. Outra coisa, se tem uma das tarefas que são muito importantes, né? Eu quero acompanhar ela. Então eu boto aqui, ó, por exemplo, a remoção da fiação antiga. Então essa atividade vai ser muito importante, eu considero como muito importante. Então eu coloco aqui, adicionar a linha do tempo, aí ela veio pra cá. Aí eu clico nela e boto exibir como texto explicativo. Então fica aqui marcado essa atividade e quando chegar perto dela eu posso acompanhar melhor. Depois dessas configurações, a gente pode também gerar relatório desse projeto. Então vai aqui relatórios e vai aqui em novo relatório, painéis, visão geral do projeto. Então aqui, ó, eu posso, se tá me atrapalhando aqui a linha do tempo, eu posso ir em exibir e tirar a linha do tempo só para ficar a visão geral do projeto. Então, eu consigo ter uma visão geral. Então, o orçamento do contrato já foi 100% concluído, a instalação elétrica está em 18%, a pintura está nesse, e assim eu consigo acompanhar. E também existem outros relatórios pré-definidos. Você vai lá em relatório, painéis, visão geral do custo. Então aqui também você consegue ter a ideia da visão do custo, né? Então é uma forma bem legal de ter esse acompanhamento. Então a aula de hoje foi essa, com o objetivo de vocês terem uma ideia de como utilizar o MS Project para a elaboração do projeto. Espero que tenham gostado e espero na próxima aula.